1986 é um marco na história dos quadrinhos. Batman, The Dark Knight Returns, de Frank Miller, e Watchmen, de Alan Moore, consolidam os quadrinhos como uma forma de arte séria e respeitável. O mundo parece se curvar à nona arte, mas antes é preciso romper com a autocensura e quebrar o poder e o domínio das grandes editoras sobre os artistas, ou ao menos tentar. Durante esse período, Miller e toda uma nova geração de autores e desenhistas, como Marv Wolfman, Alan Moore e Howard Chaykin, estiveram em disputa, especialmente com a DC Comics, por conta de um sistema de classificação proposto para os quadrinhos. Em desacordo com o que viu como censura, Miller recusou-se a trabalhar para a DC, e ele levaria seus projetos futuros para a editora independente Dark Horse Comics. A partir de então, Miller seria um dos principais defensores dos direitos dos criadores e seria uma grande voz contra a censura nos quadrinhos. Censura esta que voltaria a atormentá-lo anos depois. As parcerias. Frank Miller é um autor de forte personalidade. Personalidade essa que transparece em suas obras de forma indelével. Ainda assim, alguns dos seus melhores e mais importantes trabalhos foram feitos em parcerias com grandes autores e desenhistas. Em parceria com Chris Claremont, foi criado Wolverine, uma daquelas histórias cânones do personagem em que finalmente temos um vislumbre do seu passado no Japão. Altamente influenciado por Kazuo Koike e Gozeki Kojima de Lobo Solitário, Wolverine até hoje é uma das histórias mais interessantes e divertidas do personagem para se ler. Com o genial David Mazzucchelli, Frank Miller irá criar duas das mais importantes sagas de dois dos maiores personagens dos quadrinhos: Demolidor Born Again e Batman Ano 1. Essas histórias ligam definitivamente esses personagens ao nome de Frank Miller. Em Demolidor Born Again, Frank Miller explicitamente usa de várias referências católicas para trazer mais profundidade ainda ao personagem de Matt Murdock. Em Batman Ano 1, usando referências de filmes como Taxi Driver e da própria história original do personagem criada por Bob Kane, Frank Miller traz novamente toda uma realidade ao personagem que até então estava ausente das histórias do morcego. Podemos dizer, sem medo, que Frank Miller e David Mazzucchelli criaram aqui cânones desses personagens aos quais vários autores teriam que se reportar depois. Não apenas autores, mesmo cineastas, como o Christopher Nolan, ao fazer a sua série do morcego, pagaria tributo a essas histórias. Assim como na série do Demolidor, também há muitas referências a essas histórias do Frank Miller. Mas o próprio Miller riria da devoção a essas obras, e ao rir dessa devoção, ele seria confrontado pelos fãs. Uma das histórias mais radicais de Frank Miller será feita em parceria com Bill Sienkiewicz, Elektra Assassina, cheia de paranoia, espionagem, sexo e violência. Influenciado inclusive pela arte de Bill Sienkiewicz, Miller chega a reescrever algumas partes da história para que ela se torne ainda mais interessante, ainda mais próxima ao estilo de Bill Sienkiewicz, que é uma das coisas mais impressionantes que vocês vão ver nos quadrinhos atuais. Com Geoff Darrow, Frank Miller irá produzir duas histórias, Hard-Boiled, Big Guy and Rust. Histórias onde ele pode depurar a sua prática narrativa e deixar a arte às mãos de um dos maiores gênios dos quadrinhos. Miller é reconhecido pela criação de heróis masculinos, que carregam todo o peso de uma honra e de uma virilidade arraigada e estranha ao mundo moderno. Seus heróis sangram e sofrem, buscam a redenção através dos punhos e, por vezes, conseguem momentos de paz, ainda que sempre sombreada pela violência. Mas Miller também é, lembremos, um iconoclasta. Ele irá ser um dos primeiros grandes autores a trazer para o palco central das histórias fortes personagens femininas e que nada devem aos seus pares. Elektra foi e é lembrada como a primeira grande personagem feminina de Miller, ícone sexual e violenta, assassina fatal e amante reticente. Será através dela que Miller dará o primeiro grande passo para uma nova linguagem e estilo. O gênio se liberta. Será com Elektra Lives Again, em parceria com a sua esposa Lynn Varley, que Frank Miller vai fazer o primeiro grande corte estilístico radical na sua obra. Aqui, ele está mais próximo do trabalho de um cartunista, que usa e abusa dos traços para explorar movimentos e emoções. Aqui começa também a explorar e dominar com maestria o tempo, um dos grandes desafios na criação de uma história em quadrinhos, como fazer o leitor aprender a passagem de tempo da narrativa. E o impacto de Elektra Lives Again se dá especialmente pelo uso das cores,
que Lynn Varley usa com maestria tal que, mesmo 20 anos depois, ainda nos deixa boquiabertos. E com Dave Gibbons, aquele mesmo que, juntamente com Alan Moore, criou Watchmen, Frank Miller irá desenvolver uma das sagas mais interessantes a sair da sua pena, Martha Washington. E, estranhamente, temos aí uma das sagas e uma das personagens mais importantes criadas por Frank Miller, das quais muito pouca gente se lembra. E o que torna este esquecimento ainda mais curioso é que Martha Washington não apenas é uma protagonista feminina, mas é uma das primeiras protagonistas negras a dominar uma história em quadrinhos do começo ao fim. Talvez o que incomode críticos e leitores é que Frank Miller não usa de escusas vitimistas para narrar a sua história. Ao contrário, Frank Miller mostra que a dor e a violência pelas quais Martha Washington passa na vida são justamente aquilo que irá moldar o seu caráter, a sua personalidade, enfim, torná-la uma heroína. É por esta época que Miller também terá sua primeira experiência com Hollywoodland, experiência fugaz e traumática. Ele irá escrever os roteiros para Robocop 2 e 3, mas a crítica detona os filmes, e o público também. Em 2007, Miller afirmou que houve muita interferência no processo de redação desses roteiros, e que aquilo não foi nem um pouco ideal. Bom, e depois de trabalhar nos 2 filmes de Robocop, ele pensou que esse negócio de filme não era para ele. Where is Kane? I told you I don't know! Em 1991, Miller começa a trabalhar em seu projeto mais pessoal, a série Sin City. Sin City apresenta o Miller a explorar cada vez mais seu novo estilo de desenho e escrita. Inspirado naqueles antigos mestres da literatura noir, Sin City é sua homenagem à cidade de Los Angeles, que, como sua querida Nova York, é também ela personagem na série. E não apenas ela. Carros, armas, prédios, hidrantes, tudo parece ter personalidade e vida em Sin City. E a galeria de personagens da série, com seus homens caídos, brutos e honrados, suas damas fatais, policiais honestos e amaldiçoados e políticos mefistofélicos, é a própria essência da visão de mundo de Frank Miller. Um mundo que vai fazer de tudo para esmagar você e que merece um belo de um soco na cara. Ampliando suas referências, ele irá se tornar, nas palavras do mestre Will Eisner, ainda mais impressionista. A ideia aqui não é apenas mais narrar histórias realistas, mas causar impressões, sentimentos. Entre William Turner e Michelangelo, Miller irá aprofundar seu estilo único, que irá se radicalizar, escandalizar e o consagrar definitivamente como um mestre dos quadrinhos. Voltando ao universo dos heróis, após uma longa ausência, Miller irá escrever uma divertida história junto com Todd McFarlane, onde Batman e Spawn se encontram. E vai iniciar também uma das mais ricas parcerias em sua carreira, aquela com John Romita Jr., Romitinha para os íntimos, com Demolidor, o Homem Sem Medo, onde reconta a origem de Matt Murdock. Mas é com a história de 300 espartanos que Miller irá definitivamente começar uma nova fase em sua carreira. Inspirado tanto pelo filme que o cativou quando criança, mas também pela leitura de obras clássicas de história, Miller recria não apenas a história de Leônidas e seus guerreiros, mas até o modo como lemos os quadrinhos. Aqui, Miller está, no melhor sentido da expressão, emulando a própria experiência cinematográfica ao apresentar uma HQ em widescreen. E novamente temos aqui as cores de Lynn Varley a trazer humanidade e profundidade a estes personagens de Frank Miller. Mas os antigos inimigos sempre reencarnam, e Miller, por conta de uma única fala no livro, é acusado de homofobia. São os novos censores do século XXI a sair da toca. Miller é incisivo em sua resposta a esses censores. Se eu permitisse que meus personagens expressassem apenas minhas próprias atitudes e crenças, meu trabalho seria bastante aborrecido. Meu trabalho seria propaganda. Mas os demônios estavam soltos, e Miller sofreria ainda mais ataques, tanto de críticos quanto de admiradores. Dos fãs que encaram seus personagens favoritos como ícones intocáveis, mas, especialmente e brutalmente, por aqueles demônios que marcariam sua vida e obra para sempre.